E o propósito de hoje é nós analisarmos o tema caridade. Caridade, amor em ação. Pois muito bem, é um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês. E o propósito de hoje é nós analisarmos o tema caridade. Caridade, amor em ação. Eu vou começar com uma pequena história. A história de uma moça, de uma jovem, de uma brasileira. E que, de uma certa forma, não se encontram nos livros onde nós costumamos, talvez, retirar histórias bonitas, grandiosas, de pessoas renomadas, ilustres. Mas é a história de uma pessoa normal, de uma pessoa simples, que tem feito aquilo que lhe é possível, aquilo que está na sua condição, para poder ajudar a si mesmo e ao próximo, sendo útil na sua vida, sendo útil aos cidadãos, às pessoas, aos vizinhos, aos parentes. Aquele trabalho de caridade simples, mas que é o essencial. Sem ser aquele trabalho de uma grande projeção, de uma grande revolução, de uma inserção social de grande relevância. Não, uma pessoa simples, que mora num lugar extremamente simples e que faz um trabalho muito bonito e grandioso. Nós vamos falar da Edilaine. A Edilaine, ela passou por momentos muito duros em sua vida. Ela nasceu numa família de classe média, pais que trabalhavam e que davam às suas filhas, eram 3 filhas desse casal, todo o conforto que elas precisavam. Inclusive, Edilaine estudava numa escola particular. O sonho da Edilaine era ser professora que nem a mãe. Ela achava que tinha jeito para isso. Então ela estudava numa escola de ensino normal e ela, à noite, ela fazia estágio numa outra escola. Então ela estava se encaminhando para esta tarefa de educadora. Porém, aos 15 anos, a vida dela muda completamente. Ela conhece um rapaz próximo da escola dela e ela acaba se apaixonando por esse rapaz. Aquela paixão de adolescente. A primeira paixão da Edilaine, e ela se envolveu com aquele rapaz, sonhou com aquele rapaz. Para ela parecia que era o seu príncipe encantado. Porém, quando a mãe ficou sabendo desta intenção da Edilaine, da vontade dela de namorar esse rapaz, tanto a mãe da Edilaine quanto o pai foram contra. Porque esse rapaz, ele vendia salgados na frente da escola da Edilaine. Então a mãe da Edilaine dizia para elas: olha, esse rapaz não tem futuro. Não tem futuro para ti namorar com esse rapaz. Do que vai ser feita a vida de vocês? Tu recém está começando o teu estudo, a tua carreira, tem um caminho longo pela frente, mas o que será dele? Ele não tem o mesmo empuxo, a mesma vontade, a mesma possibilidade que tu tens de avançar na vida, de ser alguém na vida. Não, Edilaine, tu não vai namorar com esse rapaz. Porém, a Edilaine não obedeceu à mãe. Ela continuou encontrando com esse rapaz, começaram a namorar. Quando a mãe ficou sabendo, a mãe foi extremamente dura a Edilaine. Colocou ela na beira, próxima a um divisor de um caminho. Diz: olha, a decisão é tua, Edilaine. Ou tu acaba o namoro com esse rapaz e fica aqui em casa, continua os teus estudos, ou se tu decidir namorar com esse rapaz,
Então tu vai sofrer as consequências disso e nós vamos ser obrigados a pedir que tu te retire de casa. Nós não aceitamos terminantemente o teu namoro com esse rapaz. Porém, a Edilane deixou-se vencer pela paixão dela, pelo desejo dela, e ela acabou saindo de casa. Ela saiu de casa, foi viver na casa desse rapaz, numa vila, num puxado aos fundos da casa dos pais desse rapaz. Com o tempo ela percebeu que esse jovem era envolvido com o tráfico daquela região. Ela acabou ficando grávida dele, teve o primeiro filho, depois ficou grávida pela segunda vez, teve uma menina, e 5 dias depois de nascer essa segunda filha de Edilane com esse rapaz, ele foi morto por contas do tráfico naquela região. A Edilane então ficou sem moradia. Ela saiu da onde ela estava morando e com o tempo ela se relacionou com outro rapaz numa outra vila próxima. Ficou grávida tempos depois desse rapaz. E é importante a gente fazer aqui, abrir um parêntese, quando a Edilane ficou viúva desse primeiro menino que ela conheceu na porta da escola, os pais não acolheram a Edilane de volta com os 2 filhos que ela tinha nos braços. Disseram que ela havia escolhido, selado o destino dela no momento que saíra de casa. Então agora a Edilane está morando só com essas 2 crianças, conhece um outro rapaz, passa a se relacionar com ele, engravida dele. E quando ela ficou grávida, pela 3ª vez agora desse segundo relacionamento, ela descobriu que esse companheiro do segundo relacionamento era portador da AIDS. E ela havia contraído o vírus da AIDS nos relacionamentos com esse rapaz, sem ele contar nada para ela. Ela acabou brigando com ele, levou sozinha esta gravidez, e nós vamos encontrar anos depois a Edilane com essas 3 crianças vivendo em uma vila, num casebre alugado, que lhe faltava dinheiro para pagar as contas de água, de luz e até do pequeno aluguel daquele lugar onde ela morava. A situação de saúde dela começou a se agravar por conta do descaso dela em buscar tratamento, e ela se encontrava numa situação extremamente delicada, financeiramente, emocionalmente e fisicamente em termos de saúde. Tanto que num mercado que havia perto da casa dela, o dono desse mercado colocou uma lata onde ele recebia ali donativos para ajudar a Edilane, para ajudar a pagar as continhas dela. Um casal, em um determinado dia, chegou nesse mercado, viu aquela lata e perguntou: ajude a Edilane, viram na lata escrito, mas quem é a Edilane? E o dono do mercado acabou contando a história. Eles ficaram emocionados com a história da Edilane, foram até lá e encontraram ela num estado físico extremamente deplorável, com aquelas 3 crianças em situações imundas, sem alimento. E esse casal então procurou dar ajuda a Edilane. Perguntou o que podiam fazer por ela. Ela disse assim, completamente desesperançada: olha, eu não tenho nada que vocês possam fazer por mim, eu estou apenas aguardando a morte chegar. Contou a situação dela: eu sou portadora da AIDS, a minha situação de saúde é difícil, de modo que eu estou aguardando apenas a morte chegar. Enfim, aí depois as crianças elas vão ter algum destino. Essa senhora saiu dali com uma dor muito grande no peito. Ela resolveu voltar e disse assim: mas se eu ficar com as crianças te ajuda? A Edilane diz assim: olha, eu agradeço se a senhora ficar com as crianças. Então tá, eu vou levá-las comigo e vou te ajudar na medida do possível. Levou os 3 filhos da Edilane, e a Edilane teve que sair daquele lugar onde ela estava, porque o aluguel não conseguia pagar. Ela conseguiu uma lona preta dessas de obras, um pedaço de ripa de madeira, e fez uma cabana improvisada numa parte de um terreno encharcado.
E ali ela ficou alguns dias, até que ela começou a conviver com um centro comunitário, em um centro comunitário que havia na região da Caximba, que é um lixão na cidade de Curitiba, mais ao sul de Curitiba, quase na divisa com a outra cidade. Então fizeram um aterro, era um lixão antigo, fizeram um aterro, e naquele aterro começou a ter uma ocupação urbana irregular, que era o bairro da Caximba, o grande bairro da Caximba. E ali a Edilane começou a morar. E ela conheceu um centro comunitário, ela começou a participar desse centro comunitário. E esta outra senhora que levou as crianças dela começou a ajudá-la. E ela foi se recuperando aos poucos. Essa senhora conseguiu material de construção, começou a edificar uma casinha pequena para Edilane. E com o tempo a Edilane foi se envolvendo nas atividades daquela comunidade. E ela percebeu que quando os pais saíam para trabalhar, para catar lixo, para catar papel, latinha, metal, as crianças ficavam sem ter o que fazer. E a Edilane, porque era sonho dela ser professora, ela teve uma ideia em começar a contar histórias para aquelas crianças enquanto os pais iam trabalhar. Então, depois daquele almoço comunitário, ela ficava com as crianças até o final de tarde, quando chegavam os pais. E ali ela começou um trabalho, sem ela se dar conta, de ajuda àquela comunidade. Ela, que era uma pessoa que precisava extremamente de ajuda, ela começou a ser alguém que foi protagonizar uma ação positiva para as crianças daquele bairro também. Aos poucos ela já estava com a casinha dela, as crianças estavam de volta, e ela começou a usar o próprio espaço onde ela morava para acolher estas outras crianças. 7 anos se passaram. E nesses 7 anos o que aconteceu é que a casa da Edilane se ampliou, se tornou uma referência naquele bairro de acolhimento dos jovens, e hoje ela atende aproximadamente 170 crianças todos os dias. É chamado Projeto Livraria da Caximba, Biblioteca da Caximba, melhor dizendo, Projeto Biblioteca da Caximba. E ela recebe todos os dias 170 crianças. Ela dá almoço, faz encontros de histórias, lúdicos, desenhos, auxílio ao tema. E nos dias de festa maior, como o Dia das Crianças, Natal, 2.000 crianças vão até a casa dela para essas grandes festas. E ela diz, a pessoa que lhe entrevistava, olha, eu na minha vida sempre quis ter um chá de bebê e nunca pude. Hoje a Biblioteca da Caximba faz um chá de bebês para todas as mães grávidas aqui do bairro. Quando eu estava doente, nunca ninguém foi me visitar, pois a Biblioteca da Caximba conhece todas as pessoas aqui do bairro, as pessoas ligadas às crianças que nós atendemos, e nenhuma daquelas que ficam doentes ficam sem a atenção da Biblioteca da Caximba. Nós vamos lá também, damos atenção, agasalho, amparo, acolhimento. E quantas vezes as minhas latinhas de comida ficaram vazias e eu e meus filhos morrendo de fome. Pois agora a Biblioteca da Caximba ajuda também a colocar um pouco de alimento na despensa das casas dessas famílias. Esse é o caso de Edilane, que nenhum de nós conhece, porque não está nos grandes livros, nas grandes revistas. É um caso de uma pessoa simples, do nosso querido povo, da nossa comunidade, e que faz um trabalho diferenciado aonde ela está, porque ela realiza este amor em ação. Ela que for em um determinado momento dela objeto da ação, do carinho, de atenção para alguém, tão logo ela pôde se recuperar, ela começou a ajudar. E até hoje os pais da Edilane não a visitam, não conhecem seus filhos. Os pais da Edilane não acompanharam o nascimento dos seus netos. Mas nem por isso ela deixa de ser uma pessoa amarga, uma pessoa entristecida. Ela ajuda para que a tristeza dos outros
seja menor, seja acolhida, e ela tem um futuro diferente. Então a Edilane, ela nos dá a dimensão desse espírito de utilidade aonde quer que nós estejamos. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas que é conhecido como a parábola do mal rico. Kardec colocou essa parábola no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E esta parábola ela fala então de um mal rico e de um enfermo que tinha chagas pelo corpo e que era um ambulante, um viajante da vida, um mendigo, que ficava na porta da casa deste mal rico. Vejam, nesta parábola, esse mal rico não tem nome, porém, aquela pessoa que ficava ali, o mendigo que ficava na porta dele, tem nome. É Lázaro o nome desse mendigo. Vejam, Jesus não deu nome ao mal rico, mas deu nome, deu identidade àquela pessoa enferma, aquele mendigo. Tanto que Lázaro em hebraico quer dizer Deus salvou. E a gente vai entender o porquê desse nome Deus salvou nessa parábola. Então este mal rico, ele vivia numa casa muito bela, vestido de trajes nobres, inclusive com holanda, que é um linho finíssimo, muito caro. Então fazia grandes banquetes e aquele mendigo que ficava à sua porta não recebia nem as migalhas da sua mesa. Diz que Lázaro ficava esperando que algumas migalhas caíssem da mesa desse homem para que ele pudesse alimentar. E esse homem só tinha a presença de alguns animais, de alguns cães que lambiam as suas feridas. E ele vivia então da caridade dos outros, porém sem nenhuma aproximação desse homem, desse mal rico. E aí vem a situação, os dois desencarnam. O mal rico desencarna e ele vai se encontrar, segundo a parábola, no inferno. E ele consegue olhar à distância e enxerga Abraão, o patriarca hebreu, no paraíso, no céu. Bom, isso é muito previsível, não é? O mal rico enxergar Abraão, o patriarca dos hebreus, enxergar o patriarca no paraíso. Porém, o que o surpreende é que ao lado de Abraão estava quem? Lázaro. Daí o nome Deus salvou. Ao lado de Abraão estava Lázaro. E o mal rico então se volta para Abraão e diz assim: mestre Abraão, por favor me ajuda. Peça que Lázaro venha até mim e possa molhar o seu dedo na água e matar um pouco da minha sede. E Abraão diz para ele assim: mas Lázaro não pode sair daqui, porque é uma distância muito grande e um fosso profundo que separa aqueles que estão aqui de vocês que estão aí. E aí o mal rico diz assim então para Abraão: mas Abraão, então pelo menos peça que alguém desça até a terra e mande avisar os meus parentes para que não façam como eu fiz, e que não venham a se encontrar também nessa situação difícil onde eu estou. Vejam, ainda o mal rico está pensando nos familiares dele, aqueles que são próximos a ele, os laços consanguíneos. E aí Abraão diz assim: não, isso eu não posso fazer, porque eles já têm Moisés e os profetas. E aí o mal rico diz assim: mas se tu fizeres com que alguém dos mortos se manifeste entre eles, eles vão acreditar. E aí Abraão diz assim: mas se eles não acreditam nem mesmo em Moisés e nos profetas, eles vão ridicularizar e não vão acreditar em qualquer possível manifestação dos mortos. O que esta parábola do mal rico nos ajuda nesta nossa reflexão sobre caridade, amor em ação? Porque aqui a parábola fala da questão da indiferença. Tanto que Emmanuel chega a referir na obra
no livro Emmanuel, na obra O Consolador, diz na lição 180 o seguinte, que a indiferença é a cristalização dos sentimentos. É um dos piores estados da alma, bloqueando o nosso progresso, obliterando os germes da perfeição. Então esta lição do mal rico fala a respeito da nossa indiferença. Esta indiferença é esta chaga que não permite que a gente chegue até a perfeição. Porque a gente fica pensando só em nós e muito pouco nos outros. Geralmente, quando a gente olha o outro, a gente não tem empatia pelo outro, a gente julga o outro. O mal rico talvez julgasse o Lázaro, julgasse o pedinte. Por que ele está fazendo aí? Por que ele não trabalhou? Então a gente fica julgando. Não cria um processo de empatia. Na caridade é necessária a empatia. Quantas são as pessoas que estão à nossa volta e que necessitam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso afeto? Porque nós somos ricos. Esta parábola fala do rico. E cada um de nós tem a sua própria riqueza. A riqueza da saúde, a riqueza da inteligência, a riqueza da fé. Essas riquezas de que nós possuímos, elas precisam ser distribuídas. E para que elas sejam distribuídas, é importante que nós identifiquemos as pessoas que precisam e que necessitam compartilhar da riqueza que nós temos. É interessante que quando a gente se volta para o estudo do Evangelho, a gente vai ver passagens em que Jesus, na transcrição dos evangelistas, dizia o seguinte: e Jesus olhando um cego, e Jesus vendo a multidão, e logo o seguinte vem uma palavra que é chave nesse nosso estudo. E Jesus vendo um cego, compadeceu-se. E Jesus vendo a multidão, compadeceu-se. Quando a gente se compadece, a gente se coloca no lugar do outro. É a questão da empatia. A empatia é o primeiro passo no caminho de colocarmos o amor em ação. Então é necessário nessa nossa reflexão de nos colocarmos naqueles que estão perto de nós. Eu fiquei sabendo hoje de um fato muito bonito que aconteceu com um sobrinho meu. Ele estava de carro e parou na sinaleira, veio um rapaz colocando aquelas balinhas nos vidros retrovisores e depois passou para vender, se alguém queria pagar por aquelas balinhas. E o menininho parou, olhou para ele e disse assim: tio, vai comprar? Ele disse: não, o tio não vai comprar, o tio está sem dinheiro. Ele olhou com uma carinha de triste e disse assim: mas eu posso fazer uma coisa por ti. O que tu pode fazer por mim? Eu posso te ajudar a vender essas balas. É mesmo? Sim, eu posso te ajudar a vender essas balas. E encostou o carro, porque ele estava sem dinheiro naquela hora. Aí ele encostou o carro, tirou o cachorro que ele tinha, chegou no menino e disse assim: ó, tu fica cuidando do meu cachorro que eu vou ajudar a vender as balas para ti. E aí ele começou a perceber o quanto era difícil aquilo. Ele colocava as balinhas nos retrovisores, dali a pouco os carros começavam a arrancar porque ele tinha calculado mal o tempo. E aí ele começou a perceber tudo isso, como andar entre os carros, o tempo que ele tinha que colocar, quantos carros ele poderia dispor aquelas balas. E aí tinha um irmão mais velho daquele menino que vendia também. E aí começou a competir com ele: vem cá, quantos tu já vendeu? Ele disse: ó, consegui vender meu primeiro. O rapaz já tinha vendido 5. E assim foram. E aí começaram a dizer para ele: olha, é mais fácil tu vender próximo àquele corredor dos ônibus, mas agora cuida do ônibus, ele passa correndo. E ele começou a vender por ali, viu que era mais fácil se locomover por ali. Porém, uma das vezes, quando ele vendeu, ele levantou e disse: olha, consegui vender mais uma, e quase que um ônibus atropela ele. Ele disse: meu Deus do céu, o que passam essas pessoas? Então ele teve um exercício de se colocar no outro, na posição do outro. Quantos são aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro, do nosso amparo, do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa atenção, de uma leitura que seja, de um telefonema, que muitas vezes basta. É só nós nos colocarmos na posição do outro, termos empatia.
para deixar esse mal rico que ainda luta por viver em nós, ainda luta por manter as nossas emoções distantes do sofrimento do outro, através da indiferença, através desse estado do coração que está duro, que não se volta para a dor do outro, para o sentimento do outro. Nós precisamos caminhar na construção de uma sociedade onde nós sejamos realmente aqueles que entendam, que percebam a dor do outro. Essa dor muitas vezes não precisa ser escancarada. Quando a gente fala de caridade e amor-ação, não é para resolver o problema do mundo, o problema da nossa cidade, o problema do nosso país. É para resolver, talvez, a dor daquele que está perto, muito perto. Às vezes é um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, que precisa da riqueza da nossa atenção, da riqueza da nossa inteligência, para que a gente possa chegar até eles, ler um texto, refletir, interpretar, e aquilo vai ser o alimento da alma. Se nós estivermos fazendo isso sem nenhum holofote, é a caridade, é o amor-ação. É isso que a sociedade precisa, é isso que nós buscamos. Porque se todos nós agirmos com esses intuitos, nós teremos uma sociedade muito melhor, começando por destruir a indiferença. Às vezes a gente fica esperando uma lei para ter um determinado comportamento. Mas se a gente precisa de lei para ter um comportamento no bem, é porque os nossos ideais não passam apenas de boas intenções. Está na hora de nós começarmos a vencer esta barreira da indiferença. E para nós irmos encaminhando o nosso encerramento, teve uma pesquisa que aconteceu em Harvard, que essa pesquisa ela começou no final dos anos 50. Então selecionaram em torno de 20 pessoas lá em Harvard, e é daquelas pesquisas que acompanham essas pessoas no tempo. É muito difícil realizar esse tipo de pesquisa, porque acaba faltando no tempo, às vezes, dinheiro para manter a pesquisa, interesse pelos próprios pesquisadores, porque muitas vezes aqueles que começaram a pesquisa não serão aqueles que vão publicar os papers, que vão publicar depois o resultado desses exames, porque isso pode levar 50, 60, 70 anos. Então esse tipo de pesquisa, ela tem uma certa dificuldade de ser realizada, porém essa em Harvard aconteceu. Tanto que eles chegaram a estabelecer como uma norma que eles só iriam publicar o resultado dessas pesquisas depois que todas essas pessoas que faziam parte dessa pesquisa, que eram estudantes em Harvard, morressem. Porque talvez as implicações dessa pesquisa pudesse prejudicar algum deles. Porém, foi tão significativo o resultado que eles pediram autorização para aqueles poucos que ainda estavam vivos de publicar e receber essa autorização. E essa pesquisa diz o seguinte, que a felicidade de uma pessoa está intimamente, diretamente relacionada ao número de pessoas em que eu faço diferença na vida deles. Quanto mais pessoas eu me envolvo, eu sou importante na vida dessas pessoas, mais feliz eu sou. Então, quanto maior o número de pessoas que de uma certa forma dependem de mim, que há um vínculo emocional afetivo e que eu desenvolvo algo que é significativo para essas pessoas, eu sou uma pessoa feliz. Então a felicidade que eles observaram neste exame, nessa pesquisa, foi a felicidade que decorre de fazer o bem, de ajudar o próximo. Então vejam, foram mais de 50 anos de estudos, foram quilos e quilos de papéis com relatórios, para ao final de tudo isso,
mais de 20 milhões de dólares gasto para chegar à seguinte conclusão: que fora da caridade não há salvação. Por isto esta reflexão de hoje. Esta é a moral da nossa vida. Este é o recado de Deus para todos nós. Ame para ser feliz. Ame para se libertar. Nós somos objetos de amor de Deus intensamente. Deus está nos ajudando a toda hora, a todo momento. Quantos de nós somos ajudados na hora que a gente descansa, que nós vamos dormir, em que os bons espíritos vêm nos acolher, nos levam para o plano espiritual, ajudam nas nossas necessidades, a gente passa por algum curso, uma palestra, recebe um atendimento fraterno, muito espiritual, um passe, um acolhimento, ou às vezes até mesmo um tratamento de saúde que a gente está precisando, e somos ajudados sem a gente ver, sem perceber, sem por ninguém mandar a nota desse serviço que foi feito, porque a essência do universo é o amor. Do amor as criaturas se alimentam e pelo amor nós nos desenvolvemos. Então, meus amados, a mensagem de hoje era sobre caridade, amor em ação. Vamos deixar com que este mal rico, indiferente às dores dos outros, seja tomado, envolvido por esse amor constante e fraterno de Deus por todos nós, para que nós sejamos também alguém importante, útil na vida de alguém, compartilhando as nossas riquezas. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pelo convite que me fizeram, para que a gente pudesse estar juntos mais uma vez. E até uma próxima oportunidade.